Em química dos materiais, várias vertentes são estudadas, dentre elas o óxido do ferro elétrico. Mas o que vem a ser isso? De que forma essa ciência é feita? Nós vamos conversar com o especialista Alan, que sabe muito bem me explicar sobre isso. Alan, como que você vem pesquisando essa área e como essa ciência está sendo desenvolvida? Eu venho atuando na área de pesquisa de materiais desde cerca de 2007, com a professora doutora Silvânia Lanfredi, da Unesp de Presidente Prudente. Então lá eu desenvolvi minha iniciação científica, enquanto fazia a graduação e licenciatura plena em Química. Você chegou nessa área específica do óxido ferroelétrico. Como que é feito isso? Como que é os ensaios laboratoriais? Conta pra gente. Então, os óxidos ferroelétricos são compostos que são pesquisados aí intensivamente desde a década de 60. Então, já tem uma pesquisa desde a década de 60. Então, os óxidos ferroelétricos, em especial, os óxidos com estrutura tungstênio-bronze de simetria tetragonal, né? Eles foram desenvolvidos a partir de 1960 e são muito utilizados, né, na área de alta tecnologia, em componentes de computadores, também como ressonadores, transdutores, alguns outros como sensores, os semicondutores. Então, é uma gama de aplicações para esse tipo de óxido, né? Atualmente, desde a minha iniciação científica e desde o mestrado, eu venho trabalhando com óxido ferroelétrico à base de nióbio, né? À base de nióbio, potássio e estrôncio, né? É um óxido ecologicamente correto, porque a maioria dos óxidos ferroelétricos hoje são à base de chumbo. E o chumbo, a alta temperatura, ele tem considerável perda, né? E devido a isso, né, eles estão sendo gradativamente substituídos, né, por óxidos que não são à base de chumbo, né, devido principalmente também o chumbo ser um composto tóxico e cancerígeno também. Perfeito. Mas a proposta do seu trabalho é qual? Onde a gente vai chegar pesquisando isso e onde, lógico, você deve ter uma linha própria de pesquisa e um objetivo final. Então, o grande objetivo é a utilização de síntese química por via úmida para a obtenção de óxidos, niobatos, ferroelétricos, né, isentos de chumbo, né, esse é o grande objetivo, preparados por via de síntese úmida. Atualmente eu trabalho com o método Pechini, mas já também trabalhei utilizando, né, a preparação por solução sólida, que são os métodos de moagem, que são os mais utilizados. Então o grande objetivo é obter esse material, um material monofásico, uma única fase, né, e que exiba boas propriedades ferroelétricas, propriedades dielétricas, né, que eu possa conseguir um dia, né, juntamente com os meus professores, meus colegas, né, ter um material que a gente possa utilizar em substituição desses óxidos à base de chumbo e com propriedades tão boas ou melhores do que esses óxidos. Alan, todos os seus orientadores tiveram importante participação no seu trabalho. Você poderia citá-los, por exemplo? Minha orientadora, a professora doutora Silvânia Lanfredi, da Unesp de Presidente Prudente, bem como seu marido, o professor Dr. Marcos Augusto Lima Nobre. E atualmente eu trabalho com o professor Emerson Rodrigues Camargo, aqui da UFSCar, né, que vem desenvolvendo várias linhas de pesquisa muito interessantes e com uma grande preocupação ambiental e também tecnológica, né? Dentro desses trabalhos, o meu se encaixa na obtenção desses óxidos ferroelétricos nanoestruturados, né, utilizando o método de síntese por via úmida, que é o método Pechini. Pensando assim, a gente acaba entendendo que a nanotecnologia, ou melhor, a química de materiais, traz soluções viáveis para o nosso dia a dia, principalmente aquelas em que o efeito residual são minimizados e os materiais substituídos em função de aumentar a nossa qualidade de vida.